Evangelho do Senhor segundo a narrativa de Marcos, capítulo 8, verso 34 a 38. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Assim diz a Escritura: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Vamos orar. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei de poder, de glória, o qual está cercado de anjos que em todo instante honram tua santidade. O Senhor está nos céus, mas o Senhor também habita na tua santa igreja por meio do Espírito Santo. E é valendo-me desta realidade de que o Senhor é um Pai excelso, mas também um Pai presente e amoroso, que eu me coloco ante ao trono da tua graça, suplicando o perdão dos nossos pecados, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, pobres pecadores, e que nesse momento o Senhor dilate, ó Deus, os nossos ouvidos e coração e olho, ou seja, os sentidos espirituais que temos para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor não permita que as barreiras do nosso pecado, dos ídolos do nosso coração, impeçam a palavra de cair em solo bom, de um coração bom e reto, e frutifique. Me ajude agora a tirar do meu coração o bom tesouro da palavra para alimentar os meus irmãos, e que o coração deles e o meu esteja onde está a tua palavra, que ela seja o nosso tesouro, que Jesus seja o nosso tesouro, e que nós entendamos, ó Deus, as implicações de sermos discípulos, de seguirmos Jesus, e que entendamos que ser discípulo é ser radical, como Jesus era um mestre radical que morreu por nós. E eu peço que esta pregação sirva para que diminuamos e o Senhor cresça, o Senhor seja glorificado. É no nome de Jesus que eu imploro isso. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto que o livro de Marcos tem respondido 3 perguntas fundamentais acerca do que é ser um cristão. A primeira é saber quem é Jesus. Essa pergunta Marcos tratou de responder-nos durante os 8 primeiros capítulos, e sobretudo até o verso 33 que nós vimos a semana passada. Ou seja, Jesus é o Messias, o Salvador. Mas que tipo de Messias? E essa é a segunda pergunta que Marcos responde no seu Evangelho. Jesus é o Salvador que morre por nós. Então a missão de Jesus não era fazer pessoas felizes. A missão de Jesus não era dar casas novas e carros para a gente. A missão de Jesus era morrer, dar a sua vida para nos salvar. Esse é o Salvador segundo Marcos. E nós temos visto que a terceira pergunta que Marcos responde é: como seguir a Jesus? E é interessante que nós vimos esses 3 textos, ou essas 3 ideias seguidas no livro de Marcos, aqui no capítulo 8. Que tipo, ou quem era Jesus? O Salvador. Que tipo de Salvador Jesus é? Aquele que morre por nós. E hoje a gente vai aprender então a terceira pergunta, que é: como seguir Jesus? O que é um verdadeiro discípulo?
Se no texto anterior a gente viu o que é o verdadeiro Messias, o que ele veio fazer, agora a gente vai aprender a tiracolo e, por consequência lógica, o que são os verdadeiros discípulos. Então, o que Jesus ensina para a gente aqui nesses versos? O verdadeiro discípulo é aquele que morre para si mesmo e vive para Jesus, numa vida de abnegação. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que morre para si mesmo, ele vive para Jesus, não para si, e isso envolve uma vida de abnegação, uma vida de abrir mão das coisas. Então vamos ver Jesus nos ensinando esta verdade, esse texto maravilhoso, central para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Diz o verso 34 que Jesus convocou a multidão junto com seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, depois que Jesus foi reconhecido por Pedro e pelos apóstolos como Salvador, nós vimos que ele disse que tipo de Salvador que era. Ele disse para Pedro e para os apóstolos que ele tinha que ser rejeitado, sofrer e morrer. No entanto, nós vimos que Pedro, queridos irmãos, repreendeu Jesus. Pedro e os apóstolos não queriam aceitar que Jesus era um tipo de Salvador que tinha que morrer pelo pecado deles. Eles ainda consideravam o Messias como alguém que seria um líder político, alguém que destronaria Roma, que daria liberdade política para Israel. Então Jesus tratou de ensinar para os apóstolos que ele não era o tipo de Salvador que eles estavam pensando e esperando, segundo os costumes judaicos dele, que ele era um tipo de Salvador segundo a palavra de Deus. E nós vimos que em toda essa questão, Jesus estava curando os apóstolos da cegueira espiritual deles. Eles eram crentes, mas eles não estavam enxergando direito quem era Jesus. Ou seja, eles eram representados por aquele homem cego que Jesus curou, e a primeira vez que Jesus tocou a ele, ele dizia: eu estou vendo homens como árvores. E aí Jesus tocou de novo os olhos dele e ele viu corretamente. Então os apóstolos, eles são esses que estão precisando de enxergar melhor. E agora Jesus tratou de fazer isso, e quando ele acaba de explicar para os apóstolos que ele tinha que morrer, Jesus agora convoca a multidão. Isso parece assim contraditório naquilo que Jesus estava fazendo. Como nós vimos até aqui, Marcos está narrando para a gente um período da vida de Jesus que ele está naquilo que os teólogos chamam de ministério do retiro. Ou seja, Jesus afastou da multidão com os apóstolos justamente porque eles estavam com dificuldade de ver, de entender quem é Jesus, entender a missão de Jesus. E agora Jesus chama a multidão de novo para ensinar para eles essa grande verdade que vai ser vista agora. A pergunta é: por que Jesus chama essa multidão, já que aquela multidão estava atrás dele somente por causa das curas, somente por causa da maravilha que era ver Jesus curando, repreendendo demônios? Então o primeiro motivo tem a ver com isso. Jesus queria mostrar para aquela multidão que ser discípulo não era ser um admirador de Jesus, né? Ou seja, ver as coisas bonitas e falar: olha que bonito, olha que lindo que ele está fazendo, igual o povo estava falando dele. Ele queria mostrar para aquela multidão que ser discípulo era muito mais do que aquilo. Em segundo lugar, Jesus convoca a multidão porque Jesus tinha discípulos no meio daquela multidão, gente. Jesus tem mais do que 12 discípulos nesse momento. Quando nós chegamos, por exemplo, na narrativa do Pentecostes, nós vemos que Jesus tinha pelo menos 120 discípulos, e muitos deles não andavam junto com os apóstolos, andavam no meio daquela multidão que seguia Jesus, porque os apóstolos andavam mais próximos a Jesus, porque eles eram pessoas fundantes da igreja, ou seja, Jesus ia usá-los como fundamento espiritual da igreja por meio da palavra que lhe seria dada. Então Jesus queria alcançar os outros discípulos dele com essa mensagem.
Mas em terceiro lugar, Jesus fez isso porque muitas daquelas pessoas da multidão, elas se julgavam seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus, sem serem de fato os discípulos de Jesus. Ou seja, elas viam Jesus curando, seguiam Jesus para outra cidade, comiam do pão do céu, iam para lá, iam para cá, e elas pensavam o quê? Olha, nós vamos atrás de Jesus, então nós seguimos Jesus. É bem parecido com o que acontece hoje na igreja, né? A gente vê pessoas na igreja, elas leem Bíblia, elas até, entre aspas, fazem as suas orações, mas elas não obedecem Jesus, elas se julgam o quê? Crentes. É igualzinho aquela multidão. Então Jesus queria deixar claro para aquelas pessoas a mensagem primordial de que, como são os discípulos. E Jesus faz isso porque para Jesus só existem dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que seguem a Ele e aqueles que não seguem. O mundo é dividido assim. O mundo não é dividido entre rico e pobre, branco e negro, entre pessoas inteligentes e incautas. O mundo é dividido entre quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus. E foi Ele mesmo que disse isso. Lá em Lucas 11:23, Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então só tem dois tipos de pessoas, e Ele queria deixar isso claro. Ele queria mostrar para aquela multidão que ou você é seguidor dele, ou você não é seguidor de Jesus. Então aquela multidão, junto com os discípulos, precisavam ouvir essa mensagem. Nós temos que saber o que é seguir Jesus, o que implica seguir Jesus, o que caracteriza aqueles que são seguidores de Jesus. Por isso ele começa dizendo: se alguém quer vir após mim. Essa frase aponta para o que é ser discípulo. A palavra discípulo significa aquele que toma o caminho, aquele que segue, aquele que aprende. Ou seja, discípulos são aquelas pessoas que têm vontade de assentar-se na escola de Jesus e aprender de Jesus e ser como Jesus é. Então o discípulo, ele é alguém ensinável, é uma pessoa que está disposta a abrir mão do que ele pensa, do que ele acha ser melhor, da sua maneira de fazer as coisas, para ver e fazer as coisas da maneira que Jesus pensa, que Jesus ensina. Então o discípulo é alguém que segue, é alguém que não se opõe a Jesus e seus ensinos. Ele anda atrás de Jesus, ele imita Jesus, ele vive uma vida de mimetismo. O que é isso, pastor? Você lembra lá das aulas de ciências, quando nós temos lá animais que imitam o seu ambiente? Por exemplo, né, o camaleão, né? Ele está perto de alguma coisinha verde, o que ele faz? Fica verdinho. Ele está perto de um tronco marrom, ele fica marrom. O discípulo é um camaleão, ele imita Jesus, ele parece com Jesus, ele deseja isso. Então o verdadeiro discípulo, ele tem um desejo intenso de ser como Jesus, de seguir Jesus. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: se nós seres humanos somos pecadores, se nós não temos vontade espiritual, afinal Paulo disse que a gente nasceu morto em delitos e pecados, e que a nossa vontade é satisfazer os desejos da carne, como alguém pode ter esse desejo? Como pode ter pessoas que querem seguir Jesus, ir após os caminhos dele? E é aí que entra a boa teologia. A boa teologia mostra que ninguém pode ir até o Pai, ninguém pode seguir Jesus, senão por uma ação de Deus. Jesus Cristo falou para essa multidão lá em João 6, que ninguém pode ir até Deus, e sobretudo até Ele, para ser salvo, se o Pai não trouxer. Ou seja, nenhuma pessoa desse mundo, morta em delitos e pecados, pode estar andando na sua vida, fazendo as suas coisas, e falar assim: pum, eureka, agora eu vou seguir Jesus. Tem que ter uma ação espiritual dentro do coração dessas pessoas, tirando o coração de pedra, dando um coração de carne, um coração espiritual, para elas seguirem Jesus. Ou seja, isso é um milagre da graça.
Isso não é natural ao homem. Isso passa pelo Espírito Santo soprar aonde Ele quer, como o próprio Jesus disse em João 3, e dar-nos uma nova natureza, uma nova vontade para seguir. Como Paulo disse que aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação. Deus tem que fazer-nos de novo para a gente seguir a Jesus. E aí, quando Ele nos dá um novo coração, esse novo coração tem novas vontades. E uma das novas vontades é: Ele quer ser como Jesus Cristo, Ele quer parecer-se como Jesus, Ele quer seguir Jesus, ir atrás de Jesus. E o que isso envolve? Jesus nos dá para a gente aqui 3 ações. Essas 3 ações, elas são ações, não são ações temporais, elas são ações lógicas, elas são concomitantes, elas acontecem ao mesmo tempo que Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, não é negar a si mesmo e aí você nega, aí depois você toma a cruz e aí depois você deixa a cruz e começa a seguir Jesus. Não, aqui essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo no verdadeiro discípulo. E a primeira delas é: negue-se a si mesmo. Essa ação que Jesus nos ensina do verdadeiro discípulo mostra que devemos negar o nosso eu. Nós, seres humanos, após a queda, nós nos tornamos egocêntricos, egoístas. Ou seja, nós somos o centro do universo. Nós temos que ter as coisas orbitando em volta da gente, sermos o centro da atenção. Negar a si mesmo é negar que você é a coisa mais importante, é negar que a vida tem que te fazer feliz, é negar que você possa ter as coisas, amar as coisas desse mundo. Ou seja, é negar que eu vivo para esse mundo. Negar a si mesmo também envolve negar a capacidade de se salvar. Ah, meus irmãos, isso mexe com o orgulho das pessoas, porque nós dizemos que somos bons, que nós não temos pecado, que nós podemos nos salvar, que Deus tem que nos dar o céu por aquilo que a gente faz. Aqui envolve saber que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça. Paulo disse isso. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Negar a si mesmo, então, é negar o nosso orgulho, é ver que Jesus é mais importante do que a gente e que nós existimos para Ele. Negar a si mesmo é entender que nós não temos justiça inerente, que nos valha um lugar no céu, ou que nós merecemos coisas boas de Deus, como os falsos crentes têm dito hoje. Negar a si mesmo é abandonar a vida fora de Jesus, é negar o buscar prazer nas coisas desse mundo, no pecado, à parte de Deus. Negar a si mesmo é negar as nossas convicções de certo e errado e admitir, tomar as convicções de certo e errado que estão na Bíblia. Ou seja, negar a si mesmo é matar o seu coração enganoso, é avaliar a si mesmo e a vida de acordo com Deus. Isso é negar a si mesmo. A segunda ação é: tome a sua cruz. E aqui, meus irmãos, nós temos que evitar alguns erros sobre essa exigência. Algumas pessoas pensam que tomar a cruz é carregar um filho rebelde nas costas, um casamento infeliz que deve ser suportado, um trabalho tedioso que me sustenta. Ou seja, as pessoas acham que tomar a cruz é um fardo que nós temos que suportar, e não é isso. Há ainda aqueles que pensam que tomar a cruz é deixar de ter prazer na vida, ou seja, ter uma vida austera e sem prazeres. Você não pode rir, você não pode comer certas coisas, você não pode beber certas coisas. Também não é isso. Afinal, a própria Bíblia diz em Eclesiastes e em 1 Timóteo que Deus deu os alimentos e nós tomamos com ação de graça aquilo que comer e beber. Isso não é recusável, e que Deus deu isso para o nosso aprazimento. A questão é: tomar a cruz
é lembrar de algo. Que tipo de Messias é Jesus? Ele veio morrer. E isso era a vontade de Deus para a vida dele. Ele tinha que fazer isso. E era algo voluntário dele, morrer por nós. Então tomar a cruz é morrer voluntariamente. Morrer voluntariamente para o pecado, para as nossas demandas. É morrer para uma vida egocêntrica, uma vida que tudo gira em torno de mim, uma vida que eu posso fazer qualquer coisa, custe o que custar, para que eu seja feliz. Tomar a minha cruz é morrer então para o pecado, é morrer para o antigo eu sem Jesus, para uma vida que não se importa com Deus, que Ele existe para me fazer feliz, que se Ele não me dá as coisas eu estou chateadinho com Ele, de que Deus existe para me dar tudo o que eu quero. Não, tomar a nossa cruz é aceitar morrer todos os dias para a nossa vontade pecaminosa, é matar o pecado que ainda resta em nós com uma vida abnegada para Jesus. Tomar a nossa cruz significa ser voluntário em identificar-se com Cristo, uma vida que vai ser julgada louca, tacanha, maluca, de uma lavagem cerebral por esse mundo. É tomar sobre si a sentença de morte, enquanto todos estão dizendo: você está errado, você é fanático. Não é isso que é viver. É uma pessoa que aceita voluntariamente a dor, a vergonha de seguir Jesus, se identificando, e se necessário for, morrer por Ele. Eu fico vendo, algumas pessoas são muito nécias, né? Elas dizem assim: nossa pastor, se tivesse uma perseguição hoje ia ser boa para a igreja. As pessoas não percebem que se tivesse uma perseguição hoje, a maioria da igreja ia sumir, ir embora, ia dar tchau para Jesus. Por quê? Porque as pessoas negam a Jesus no seu trabalho, quando elas mentem, elas não trabalham direito. As pessoas negam a Jesus no seu casamento, quando as mulheres querem mandar nos homens e falam assim: eu não posso ser submissa ao meu marido. Quando os homens não lideram suas casas, quando nós não ensinamos os nossos filhos a seguir a palavra. Veja, se essas pequenas coisas a gente não consegue fazer, quanto mais se alguém colocar uma arma na nossa cabeça. E a terceira coisa é: me siga. Essa verdade significa que todos os dias nós vamos seguir Jesus nos seus caminhos, nas suas verdades. É algo dinâmico, diário, comprometido. Seguir a Cristo é imitar a Cristo em todas as coisas, é fazer o que Jesus faria naquela situação. Então, seguir a Jesus envolve cada escolha, decisão, ação da nossa vida. Envolve amar o que Jesus ama, odiar o que Jesus odeia. É viver segundo as regras de Jesus, regras que estão na Bíblia e não tiradas do nosso coração e da nossa cabeça. Ou seja, daquilo que Jesus disse: ó, você tem que fazer assim. Além disso, significa confiar no pleno suprimento de Jesus para a nossa salvação. E ao ver que Jesus morreu para nos salvar, nós morremos para nós mesmos e vivemos para Ele. Fazemos isso com gratidão, fazemos isso em resposta à obra dele na nossa vida. E aqui, meus irmãos, nós temos que evitar um erro. Talvez você esteja pensando assim: as pessoas podem fazer isso, elas têm poder para fazer isso, os homens podem fazer grandes coisas. Errado. O pastor William Hendricks, ele diz assim: um erro que precisamos evitar é a noção de que uma pessoa, em seu próprio poder, pode negar a si mesma, tomar a sua cruz e seguir o Salvador. A conversão, bem como todo o processo de santificação que se segue e está envolvida nessas ações, apesar de uma responsabilidade humana, é impossível sem a regeneração, sem que a obra do Espírito Santo atue no coração do pecador.
Além disso, o Espírito jamais abandona uma pessoa para viver de acordo com os seus propósitos, com os seus recursos, mas o Espírito está sempre com uma pessoa para viver de acordo com os propósitos e os recursos de Deus, e o Espírito sempre capacita a fazer o que Deus manda. De outra maneira, a pessoa não seria capaz. Então esse versículo enfatiza a nossa responsabilidade humana na salvação, que é seguir Jesus, obedecer Jesus depois que Ele nos salvou soberanamente. Ou seja, tudo isso nós vamos fazer porque Deus nos salvou. Tudo isso nós vamos fazer em resposta àquilo que Jesus fez por nós. Por isso o apóstolo João, na sua primeira carta, diz: Ele nos amou primeiro, e agora nós fazemos o quê? O amamos. E isso é amar a Jesus. É ser nova criatura, ter um novo coração e seguir Jesus do jeito dele. Jesus mostra o que mais implica isso, verso 35: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. Jesus continua falando sobre o ser discípulo e apresenta uma realidade interessante de ser discípulo. Ser discípulo é algo paradoxal. Ou seja, os valores dos discípulos, eles são invertidos. Jesus mostra que ser discípulo é perder para ganhar, é morrer para viver, é ser servo de todos para ser o maior, é ser pobre para ser rico. Ou seja, o mundo do discípulo, ele é ponta cabeça em relação ao mundo que nós conhecemos. Tem uma série de ficção científica na Netflix, chama Stranger Things. Ou seja, essa série mostra um grupo de amiguinhos que investigam fenômenos paranormais, e eles descobrem então que o mundo abaixo deles é invertido, e é um mundo maligno, chama-se mundo invertido, que tudo lá é ao contrário. Usando essa ilustração, a vida do discípulo é a mesma coisa, ela é invertida em relação ao mundo que nós vivemos. Ou seja, aquilo que o mundo prega, a gente tem que fazer ao contrário. O mundo do discípulo é paradoxal, ele é ao contrário. E aí Jesus disse então: aquele que quer salvar a sua vida, vai perder. O que é isso? Salvar a nossa vida é salvar o nosso próprio ser imaterial à parte da graça regeneradora. Ou seja, é uma pessoa que apega com força à vida pecaminosa que ela vive. Isto é uma pessoa que imagina que os bens materiais, os prazeres, o prestígio, a fama podem lhe trazer paz interior e a satisfação que essa pessoa busca na vida. Só que essa visão egoísta e pequena do horizonte faz com que a sua alma se torne cada vez menor, e ela então perde a verdadeira vida, que é a vida eterna centrada em Deus e não nas coisas. Ela salva o seu eu pecador, como se diz assim: isso aqui eu tenho que manter, eu quero seguir Jesus, mas eu não deixo esse pecado. Ela salva o seu eu pecador. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: eu não sei perdoar, eu não perdoo, eu sou crente, mas eu não perdoo? Já viu esse tipo de gente na igreja? Ora, Jesus disse, que aquele que foi perdoado tem que perdoar. Ele não contou uma parábola sobre isso? De um homem que devia milhares e milhares de denários, e que Deus o perdoou, e que ele depois encontrou o conservo, e ele falou que não perdoaria? Jesus contou uma parábola para mostrar o quê? Quem é crente, perdoa. Então como que as pessoas conseguem dizer que são crentes e falam eu não perdoo? Pessoas que estão se enganando, vivendo uma vida centrada no eu, preferindo a si mesma, as suas ideologias, os seus pensamentos, àquilo que a Bíblia diz que é certo. Então, queridos irmãos, ela salva o seu eu,
ela salva aquilo que ela é. Ela tem aquele princípio de Gabriela: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E vai morrer assim e vai para o inferno assim também. E é isso que Jesus está falando. Vai perder a vida eterna. Em segundo lugar, essa pessoa, ela busca salvação sem Jesus. Ela acredita que as obras dela são essenciais para ela ser salva. Ela acredita que os caminhos levam a Deus. Essa pessoa confia em obra, em realizações próprias. Ela se acha boa em si mesma. Ela se acha até melhor do que outras. E há pessoas que ainda se mergulham em outras religiões sem Cristo, sem as leis de Jesus, e pensam: nossa, nós vamos chegar no céu assim. Por isso, o pastor J.C. Ryle, ele diz que uma pessoa perde a sua vida quando ela ama o pecado, ela crê em superstições humanas em relação ao cristianismo, ela negligencia os meios de graça, ou seja, palavras, sacramentos e oração, e recusa-se a receber o Evangelho no coração e a viver de acordo com o Evangelho. Essa pessoa perde a vida eterna. Ela nunca teve a vida eterna. Mas o que o discípulo faz? Ela perde a sua vida para ganhar a vida eterna. O que significa? Renunciar-se. É parar de pensar que nós estamos certos longe de Jesus. É deixar de lado aquela ideia de que, tá bom, eu creio em Jesus, agora eu vivo a vida do meu jeito. É abandonar os conceitos desse mundo sobre salvação, sobre vida piedosa. E isso é perder segundo o mundo. Em segundo lugar, é deixar de ter os prazeres do pecado como fonte da nossa alegria, fonte do nosso prazer. É negar ter intimidade, desejo, vida de pecado, em troca da vida com Jesus, que tem muitos prazeres, mas prazeres segundo a palavra. Perder a vida. O mundo olha e fala assim: olha lá o crente obedece a Deus, o crente vive desse jeito, olha lá, esse cara é radical, está perdendo a vida. Não é assim, né? Às vezes você tem um filho adolescente, né? E aí os amiguinhos dele falam assim: ô rapaz, vamos lá naquela festinha. O que vai ter na festinha deles? Sexo, droga e rock and roll, né? E aí o menino fala assim: não vou não. Ih, rapaz, está perdendo a vida. Perdendo não, ele está ganhando a vida eterna. E quais são as razões para a gente fazer isso? Jesus disse aí: por amor de mim e do Evangelho. Ou seja, a primeira razão é por amor a Jesus. Fazer qualquer renúncia, irmão, por uma motivação que não é o amor de Jesus, é tolice. Por isso que não adianta a gente ficar jejuando, fazendo penitência, sacrifício, se o centro da nossa vida não é Jesus. Se nós não estamos fazendo motivados por amor a Jesus. Veja aí o católico apostólico romano, né? Ele enche a vida dele, né, no carnaval, e depois vai para quaresma, não é? Por que ele vai negar carne, isso e aquilo? É porque ele ama Jesus? Não, é para purificar todos os pecados dele que ele fez de besteira no carnaval. Tem amor Jesus nisso não, senhor? Isso não é amor Jesus. Perder a vida por amor de Cristo não é desperdício, é devoção. O verdadeiro discípulo tem como princípio viver para Jesus. Por isso Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, ele vive para Deus, ele não vive para si mesmo. A motivação é Deus, a honra de Deus, a glória de Deus. E ele então ama Jesus mais do que todas as coisas. Por isso o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E em segundo lugar, qual é a motivação? O amor ao Evangelho. Ele faz isso por causa do Evangelho. A segunda motivação, além de amar a Jesus e se devotar a Jesus,
é se devotar à palavra e à causa de Jesus. O verdadeiro discípulo ama a palavra. Nós lemos aqui hoje, Romanos 7:22, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Amigo, se você não ama ler Bíblia, se você não ama ouvir sermões como esse que você está ouvindo, se você não ama orar a Bíblia, cantar a Bíblia, você está indo para o inferno. O verdadeiro discípulo ama a Bíblia, ama a palavra. Ele não deixa a Bíblia dele lá, jogada num canto, cheia de poeira, e nem sabe o que está escrito lá. Ele ama a Bíblia, ele ama o Evangelho da salvação, ele ama ouvir que ele é pecador, miserável e que ele precisa de graça, ele ama ouvir que ele precisa seguir a vida como Jesus e não do jeito dele. É o amor ao Evangelho, e esse amor a Jesus e ao Evangelho vai nos levar a falar dessa mensagem para outras pessoas, que é o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é ser discípulo, é perder a nós mesmos, confiando em Jesus para a nossa salvação, vivendo segundo os seus mandamentos, para termos a vida eterna. E por que o discípulo faz isso? Porque ele sabe o que é melhor, ele sabe que esse mundo não vale nada, e é isso que Jesus diz no verso 36 e 37, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Jesus mostra que a maneira certa de viver é lastreada numa realidade da instabilidade desse mundo. Jesus está mostrando a diferença de valores das coisas, ou seja, que a nossa alma vale muito mais do que todas as coisas que existem nesse mundo. Então o que Jesus está ensinando aqui, em primeiro lugar, é ceder em relação aos absolutos de Deus, vender a nossa consciência e a nossa própria alma para ajudar riquezas, para ter dinheiro, para ter bens, é tolice. Querido irmão, a vida é curta e o dinheiro perde valor quando a gente vai para o túmulo. A morte, meu amigo, é igual um jogo de xadrez. No jogo de xadrez tem reis, tem damas, tem torres, tem bispos, tem peões, mas no fim do jogo vai todo mundo para onde? Para a mesma caixa. A vida segundo as Escrituras é o que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ou seja, o verdadeiro discípulo, ele entende que ele não tem que passar essa vida correndo atrás de um tesouro que vai se esboroar. Isso é loucura. Ele não põe a sua confiança na instabilidade e na efemeridade da riqueza, dos bens. Lembra da parábola que Jesus contou? De um homem que entesourou tudo. Como é que termina a parábola? Mas Deus disse: louco. Olha, Deus não chamou essa pessoa de sã não, né? Nem de espertão, chamou? Ele falou assim: você é louco. Esta noite vão te pedir sua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Ou seja, para quem você vai deixar esses bens? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus, então, em segundo lugar, mostra que a salvação da nossa alma, então, vale mais do que todas as riquezas desse mundo. É muito mais importante você ser salvo do que você ser rico, porque a riqueza não vai entrar no céu. A riqueza só fica aqui. E veja uma coisa: todas as pessoas desse mundo conseguem abandonar a Cristo e ser ricas? Então por que tentar? Olha para você mesmo, você é um gênio igual Steve Jobs? Não, então por que você vai abandonar a fé para tentar ser rico, se nem genial você é? Então Jesus dá o melhor cenário para julgar na sua cara e fala assim: deixa de ser bobo, meu amigo.
Mesmo que se você conquistasse tudo, o que não vai acontecer com você, e não vai acontecer com a maioria das pessoas, não vale a pena. Jesus mostra que a vida pautada em bens materiais é bobagem. Por quê? Por causa do que bens materiais não podem fazer. Primeiro, eles não podem nos salvar. Segundo, eles não podem dar verdadeira felicidade para a gente. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. O autor de Eclesiastes está mostrando uma coisa para a gente. Deus colocou no nosso coração a eternidade. O que ele está dizendo é: a nossa alma é imortal, e a nossa alma só pode ser preenchida por coisas que têm a mesma essência, a mesma natureza. Por isso é impossível encontrar felicidade verdadeira nas coisas materiais. Por quê? Porque elas não entram na alma, elas não preenchem a alma. Por isso que é loucura você querer ter o mundo inteiro e depois ser lançado na ira de Deus, porque essas coisas não vão dar felicidade para a sua alma. E a gente se engana muito, né? A gente acha assim: rico é feliz. Meu amigo, todo rico vive com medo de roubarem os bens dele, de perderem o que ele construiu, das pessoas serem ou não amigos dele de verdade. Você já viu rico andando no meio da rua de chinelo de dedo? Eu estou falando rico de verdade, viu, gente? Estou falando daquele que tem 1 milhãozinho guardado ali e acha que é rico, não. Já viu o Messi saindo de chinelinho de dedo no centro de BH, quando ele esteve lá hospedado? Sai, por quê? Porque ele tem medo. O que adianta o dinheiro dele, se ele não pode sair? Ele tem que ver trancado. Nada. Percebe que isso é uma loucura que Satanás quer colocar na cabeça das pessoas e nas igrejas dos nossos dias? Porque essa não é a mensagem da igreja? Seja feliz, viva desse jeito, junte dinheiro, junte recursos, faça isso. E onde está negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus e ser feliz em Jesus e nas coisas de Jesus? E aí veja que Jesus arremata dizendo: que daria o homem em troca da sua alma? Nesse versículo Jesus está mostrando o que? A nossa alma, ou seja, a nossa vida, é a coisa mais preciosa que a gente tem, que a gente nasceu com ela. Nada no mundo se compara à nossa alma. Isso acontece porque, como nós vimos lá, né, em Eclesiastes, a nossa alma é imortal. Quando os nossos corpos morrerem, nossa alma continua viva para sempre. Ela não acaba, ela não deixa de existir. Você pode ver isso, né? Para as almas que foram aperfeiçoadas lá em Apocalipse 6, que Jesus mostra em Apocalipse que as almas dos santos estavam diante de Deus, orando no céu, tendo consciência e existindo. Jesus também mostrou isso, né? Ao dizer da ressurreição, falando: o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não disse era, ele disse é, tempo presente. Além disso, Jesus contou uma parábola no livro de Lucas, do rico e do Lázaro, um pobre, e que esse pobre que servia Jesus foi para o céu, e o rico que servia as riquezas foi para o inferno, e ele tinha consciência de que ele estava no inferno, estava sofrendo, e não podia mudar a sua realidade. Então, esse versículo aqui de Marcos está mostrando para a gente o que? Olha, a nossa alma é imortal, ela nunca vai deixar de existir, e ela tem 2 destinos só: ou é o céu ou é o inferno, e é impossível você mudar o seu destino eterno. Se você
viveu a vida segundo esse mundo e caiu no inferno, acabou, não tem como. E é interessante, né? Como as pessoas hoje vendem a sua honra, seus princípios, sua consciência, para alcançar bens e popularidades e coisas desse mundo. Mas nenhum dinheiro, nenhum status, nenhum poder pode comprar a nossa alma. O mundo de prazeres centrado em possessões materiais, no poder, no fim, não tem valor nenhum. Então, Jesus está mostrando para a gente o que? Vender a nossa alma em troca de dinheiro é um engodo, é uma enganação, é um péssimo negócio. É como alguém que troca uma Ferrari no Fusquinha. Eu sei que tem gente que é louco para tudo, né? Mas trocar uma Ferrari no Fusquinha já passou do limite, né? E qual é o discurso desse mundo para te enganar? A vida é uma só. Curta, aproveite, seja você mesmo. O diabo fica, como num mantra, insistindo nisso. E quantos crentes, quantas pessoas têm acreditado nisso? E o nosso inimigo, gente, usa a mídia, tanto social quanto a mídia digital, para nos passarem essa mensagem. Por que tem tantos programas que nos mostram casas maravilhosas, carros maravilhosos, entre aspas, casamentos maravilhosos que são de fachada? Por quê? Para você comprar essa ideia. A vida é uma só. O que importa é ganhar aqui. É o aqui e o agora. E o diabo está enganando as pessoas. Pense bem. O morto possui alguma coisa? Não. Mas o morto é para quem? A morte. Ou seja, a morte é a dona dele. Por isso que Jesus coloca no final um grande equalizador, a mensagem do juízo final. Jesus fecha a mensagem de ser discípulo com o juízo final, a volta dele para julgar todas as pessoas. Ele diz aí: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus vira para o povo e, para mostrar seriedade no que ele está falando, ele chama aquela geração de adúltera e pecadora. Eu vou ser irônico, mais um pouquinho da grosseria de Jesus, né? Jesus acabou de chamar esse povo de pecador e de adúltero. Por isso que Jesus, né, segundo o nosso irmão John MacArthur, diz que ele seria expulso da maioria das igrejas dos nossos dias, né? Imagina se Jesus chegasse aqui e falasse: você é mentiroso, senhor, o que você está fazendo aqui? Vai embora. E você aí, você é adúltero, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Que é o que ele está fazendo aqui. O que ia acontecer com Jesus? Logo as pessoas iam tirar ele daqui, não é? Pois é. Jesus chama aquela geração de adúltera e pecadora. Por que Jesus está fazendo e de onde que ele tirou isso? Jesus tira essa designação do livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, meus irmãos, foi um tempo difícil do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Ele passa um pouquinho e durante o exílio da Babilônia. E Deus, para levar aquele povo ao arrependimento, Deus deu uma parábola a Ezequiel, e ele costumava chamar o povo dele assim no Ezequiel, que mostra que o povo dele era 2 prostitutas. Deus chamou o seu povo de prostituta no Antigo Testamento. Como se não fosse pior, ele fala assim: vocês são piores do que as prostitutas, porque as prostitutas fazem sexo por dinheiro, e vocês se prostituem com os outros deuses e com os outros povos em troca de nada. Então, para piorar, ele falou que o povo era prostituta e depois falou que eles eram piores que prostituta. Isso foi o que Deus falou para aquele povo, tá? E Jesus está usando esse tipo de linguajar aqui. Quem é esse povo? É um povo adúltero
Em que sentido? Eles estavam fornicando contra as mulheres? Não. Eles estavam em fornicação espiritual. Uma vida de pecados, no livro de Ezequiel, no livro de Oséias, por exemplo, também, e lá no Antigo Testamento, era comparado com adultério. Então, quando Deus chamava aquele povo de adúltero, ele estava falando o quê? Que eles, em vez de estarem servindo a Ele, eles estavam servindo a outros deuses, eles estavam servindo a si mesmos. Isso é adultério espiritual. Porque a relação de Deus com o seu povo é um casamento. Paulo não falou que Jesus casou com a igreja? Lá no Antigo Testamento, Deus casou com Israel, é o livro de Oséias. Então, quando o povo estava servindo outros deuses e servindo outros povos, eles estavam em adultério espiritual. Como que isso se aplica nos dias de Jesus? Para você entender. Jesus chamou aquele povo de adúltero, porque em vez deles estarem servindo Deus o Pai através dele, numa vida de piedade, de santidade, numa vida que aceitava os ditames dele para o discipulado, eles estavam servindo a eles mesmos. Os fariseus não acreditavam em Jesus, os saduceus não acreditavam em Jesus, aquela multidão andava atrás de Jesus por causa dos milagres. Então o que eles estavam vivendo? Em adultério espiritual. Por isso Jesus chama eles de adúlteros. O adultério espiritual deles estava na ideia deles rejeitarem ser discípulos de Jesus, para seguirem a Satanás por meio da vida deles que eles achavam que era melhor. E mais, eles não criam nas doutrinas de Jesus. Então o que é o adultério espiritual? É, por exemplo, nos nossos dias, uma igreja que abandonou o Evangelho, que abandonou a vida do Evangelho. Essa igreja é uma prostituta. É interessante, né? Dostoiévski entendeu isso. No livro de Dostoiévski, Crime e Castigo, a prostituta representa a igreja. Olha só que coisa interessante. A geração de Jesus, como a nossa geração, não estava disposta a morrer para si mesma e viver para Jesus. Queria viver para eles mesmos. E por isso Jesus disse: essa geração, se envergonhar de mim, é juiz eterno. O que significa envergonhar-se de Jesus? Essa palavra envergonhar-se aqui, ela é usada para Jesus em Hebreus. O autor de Hebreus diz que Jesus não tinha vergonha de nos chamar de irmãos. Ou seja, Jesus não tinha orgulho ao ponto de não querer ter nada com a gente. Revertendo isso, ser orgulhoso em relação a Jesus significa o quê? Eu não quero nada com Jesus. Então, se envergonhar de Jesus é ter medo do que as pessoas pensam de nós acerca da gente amar e seguir a doutrina de Jesus. Quando a gente tem medo do que as pessoas pensam de mim, de você, sobre amar a Jesus e servir a Jesus, nós nos envergonhamos de Jesus. Quando nós temos vergonha de seguir os mandamentos de Jesus, porque as pessoas dizem, vocês são radicais, e a gente deixa os mandamentos de Jesus e se envergonhar de Jesus. Envergonhar de Jesus, em suma, então, é sofrer a pressão do diabo e desse mundo e querer viver igual aos outros, querer viver uma vida identificada com esse mundo, com as práticas desse mundo, e mesmo assim ainda dizer que é cristão. Ou seja, envergonhar-se de Jesus é ser um cristão da boca para fora, é dizer, Jesus me salva, mas quando você olha para a vida da pessoa, ela não crê nas doutrinas de Jesus e na vida que Jesus quer para ela. Então, envergonhar-se de Jesus é negar a verdade da palavra diante das pressões do mundo, é deixar a palavra para viver a mentira do diabo. Vou dar um exemplo corriqueiro dos nossos dias. Quantos pastores hoje não têm a coragem de dizer, né, que o homossexual está indo para o inferno? Isso é se envergonhar de Jesus, porque a Bíblia diz que o lugar deles é o inferno. Eles podem ser salvos, deixar isso? Claro, com certeza.
Quantas igrejas hoje estão falando assim, a mulher não precisa ser submissa ao seu esposo? Quantas igrejas? E qual é o problema com tudo isso? Jesus disse algo interessante. Jesus mostra que quando ele voltar, ele vai se assentar no trono para julgar todas as pessoas. E veja que Jesus usa aqui o título Filho do Homem, que, como nós já vimos, representa aquela figura celestial que recebeu domínio e poder sobre todas as coisas. Então Jesus está falando, quando eu voltar como Filho do Homem, ou seja, quando eu voltar com a minha glória, com o meu poder visível para todo mundo, e for julgar todas as pessoas, junto com seus anjos, eu vou escrutinar todas as pessoas. E o que vai acontecer com aqueles que se envergonharam de mim? Jesus disse lá em Mateus, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito. Sabe o que é a palavra maldito aqui? Pessoa que está debaixo da ira e da maldição de Deus. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós lemos hoje em Lucas, Jesus também falando sobre isso, dizendo, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, é digno de mim. Então Jesus vai dizer para todas essas pessoas que se dizem cristãs, mas vivem do seu jeito, suas normas e não a Bíblia, vocês são malditos, eu odeio vocês, sai daqui. Ele vai mandar todas elas para o juiz eterno. Quem não seguir Jesus então, agora, vai ser condenado no inferno. Aplicações. Primeira aplicação, eu peguei de um pastor inglês chamado Phil Crowther. Veja só o que ele diz. Muitas pessoas gostam de dizer que são cristãos. Jesus nos mostra que somos cristãos se seguirmos o caminho da cruz. As pessoas não querem acreditar nisso. Muitas pessoas querem ter uma vida cristã fácil. Eles esperam que Jesus lhes dará muitas coisas boas. Eles querem seguir Jesus em seus próprios caminhos. Jesus diz que todas essas pessoas estão erradas. Só existe uma maneira de ser um cristão, e esse jeito é seguir Jesus. Cuidado com o seu cristianismo do seu jeito. Cuidado, isso vai acabar mal. Segunda aplicação. Então só existe um tipo de verdadeiro cristão: aquele que segue a Cristo. Cristo foi para a cruz, e Jesus quer que a gente vá para a cruz também. O que significa isso? A nossa vida é Jesus e não eu. É quando eu digo sim para Jesus e nego o meu pecado. É quando eu sigo Jesus, custe o que custar. Além disso, significa a cruz e não a vida. Eu entrego minha vida a Jesus. Eu não me agarro ao meu tempo, minhas necessidades, minha família, minha vida, como se fossem prioritárias em detrimento da minha salvação. Porque eu pertenço a Jesus, eu estou disposto a morrer por Ele, a sofrer por Ele. E porque Jesus foi para a cruz, eu imito Jesus. Além disso, a terceira ação é o Evangelho e não o mundo. Quando eu sigo a Jesus, eu não cobiço ter uma casa grande, muito dinheiro e coisas financeiras. Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos engendram-se em grandes males, afogam-se nesse pecado. Essas coisas para o verdadeiro cristão não são importantes, porque Jesus salvou a alma delas. O verdadeiro eu delas vai viver para sempre. O que importa agora, então, é contar às pessoas esse evangelho verdadeiro. E a terceira pergunta, ou a terceira aplicação, é escrutinadora.
Você é esse tipo de cristão? Ou você está achando que isso é loucura? Não existe outro tipo. Se você não seguir Jesus agora no caminho da cruz, o que Jesus vai sentir por você? Ele já disse: vergonha. Quarta aplicação, veio de um outro pastor, só que agora americano, também já falecido. Com o que você sonha? Com o que você sonha? Vou te perguntar de novo. Com um emprego melhor? Uma casa mais bonita? Um carro mais potente? Uma conta bancária mais gorda? E se você pudesse ter tudo isso em troca de uma única coisa, sua alma, isso lhe parece um bom negócio? Ou você consideraria esse preço muito alto, mesmo se em troca ganhasse o mundo inteiro? Jesus valorizou as nossas almas a tal ponto que Ele derramou o seu próprio sangue para adquiri-las e nos salvar. Ele dá maior valor às nossas almas do que nós damos. Então, amigo, seja como Jesus, dê grande valor à sua alma. Todos nós precisamos pensar seriamente naquilo que nós mais valorizamos e certificar todos os dias se as nossas prioridades estão em ordem. Qual é a sua prioridade? Quinta aplicação, Jesus nos disse para carregar a cruz. Não se sinta impedido de servir a Jesus por temer levar a sua cruz. Ela pode parecer pesada, mas Jesus disse que seu fardo é leve. Por quê? Porque é o fardo da salvação, é andar rumo à salvação final. E meu irmão, você tem uma grande nuvem de testemunhas no céu, de pessoas que já carregaram a cruz delas e sabem que isso é o melhor. Mas para ir para o céu tem que carregar a cruz. Pensa bem, tem alguma coisa nesse mundo que não é conquistada, que é boa, que é conquistada com dificuldade? Tem? Não tem. Tudo que para nós é bom custa caro, não é? Agora, você acha então que o reino de Deus não ia lhe custar morrer para você? Não pense jamais que você vai entrar no reino do céu sem dificuldade, mas avance com coragem. A cruz que nós carregamos é apenas alguns anos, e a eternidade é para sempre. Sexta aplicação, pergunte a você mesmo se o seu cristianismo tem custado alguma coisa para você. Ele tem te feito sacrificar alguma coisa por Jesus? Se tem, ele tem o selo do céu. Se não, ele não tem o selo do céu. Seu cristianismo traz cruz? Se não trouxer, você tem uma razão para temer, para recear em relação ao seu destino eterno. Uma religião que não custa nada, não vale nada, e ela não vai fazer benefício nenhum para a nossa alma, e ela não tem salvação nenhuma em relação ao mundo por vir. Sétima aplicação, podemos aprender nesse texto o valor incalculável da alma humana. Jesus fez uma pergunta assim, acachapante, né? O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Essas palavras, Jesus falou com o propósito de nos fazer esforçar pela nossa autonegação. E elas deveriam, meu amigo, ser como um toque daquelas buzinas muito altas no nosso ouvido. Todos os dias, quando a gente levanta e se deita, você está se negando? A sua alma é mais preciosa do que o mundo inteiro?
que esse mundo, que o diabo, que as filosofias desse mundo não apaguem da nossa memória essa verdade. Cada um de nós tem uma alma que vai viver para sempre. Cada um de nós tem uma alma que vai prestar contas para Deus. E quão preocupante é ver o número diminuto de pessoas que não têm dado importância para isso, não é mesmo? Que não estão nem aí para isso. Como diria aquele filósofo, né? Vivem laissez-faire, laissez-passer, né? Então, deixa viver, né? Lembre-se, o grande juízo final se aproxima. 8ª aplicação: ninguém pode salvar a sua própria vida. Nós somos salvos por Jesus, mas todos nós podemos perder nossa alma. Olha que coisa interessante. Você não pode se salvar, mas você pode perder sua alma. E nós podemos perder isso de maneiras diferentes. Um homem pode matar a sua própria alma por amar o pecado. Um homem pode perder a sua própria alma ao apegar-se ao mundo e às filosofias do mundo. Um homem pode matar a sua própria alma escolhendo uma falsa igreja e religiões de mentira, que inventam coisas que não estão na Bíblia e falam para seguirmos coisas que não estão na Bíblia. Ele está se matando. Um homem pode matar sua alma de fome quando ele negligencia a leitura, a pregação, a oração e os sacramentos. Um homem pode matar a sua alma por não acolher a mensagem verdadeira. Somos pecadores e sem Jesus estamos indo para o inferno, e para sermos salvos temos que crer, arrepender e seguir após Jesus. Seja qual for o caminho que a pessoa tome, e só ela, somente ela vai ser responsável pela sua perdição. Então hoje, veja você mesmo como fraco, corrupto, impotente, mas com um tremendo poder de destruir a si mesmo no inferno. Mas veja que Jesus tem um tremendo poder para nos dar salvação e nos fazer caminhar para o céu também. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E a última aplicação, 9ª aplicação. Por fim, a gente vê o grande perigo de sentir vergonha de Jesus. Jesus disse que qualquer pessoa se envergonhar dele, numa vida de vergonha a Jesus, vai terminar mal no juízo final. Mas como é possível se envergonhar de Jesus? Nós somos culpados de ter vergonha de Jesus quando sentimos vergonha de deixar as pessoas verem que nós amamos, cremos e seguimos a Jesus. Nós sentimos vergonha de Jesus quando nós temos vergonha das pessoas verem que a gente segue a Bíblia e não as coisas desse mundo. Entenda, querido, que o ensino de Jesus, seu mandamento, sua Bíblia, seu povo, nunca essas coisas vão ser populares. Nunca. Todos os tempos, aqueles que seguiram a Bíblia ferrenhamente foram julgados de loucos, de doidos, de lavagem cerebral e do que quiser que você chame. Mas todos aqueles que confessam Jesus ousadamente, que amam a Jesus e suas coisas, vão ser chamados de ridículos. Mas ridículos mesmos é aqueles que se envergonham de Jesus nessa vida, e Jesus vai ter vergonha deles na vida do porvir, e vai dizer: malditos, saiam daqui. Esses são os verdadeiros ridículos. Que nós não estejamos no meio deles. Que Deus nos dê força para amar, seguir e nos identificarmos com Jesus. Vamos tomar a Santa Ceia. Chamo os irmãos que estão escalados, seu José Clarison e Edmar, para nós servirmos a ceia do Senhor.
Ed, faz uma roupa aqui para mim. Palavra do Senhor de Mateus. (26 a 30) diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não todos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele nos deu a Santa Ceia. Interessante que Pedro, logo em seguida, junto com os apóstolos, iriam se envergonhar de Jesus, para depois nunca mais, graças a Deus, né? Mas todos eles se envergonharam de Jesus e fugiram de Jesus. Mas depois não viveram uma vida de vergonha. Pelo contrário, uma vida de compromisso e união com Jesus. Tanto que todos eles morreram com Jesus. E essa Santa Ceia, então, aponta para esse sacrifício de Jesus. O sacrifício dele de morrer por nós. Mas aponta para a nossa união com Ele. Então Jesus morreu numa cruz, debaixo da ira de Deus. Nós tomamos a nossa cruz e seguimos. É nos identificar com a morte de Jesus. O discípulo é assim. Ele quer ser igual o mestre. Mas a Santa Ceia faz para a gente, ou rememora para a gente, algo que jamais a gente pode fazer por nós mesmos. Perdoar o nosso próprio pecado. Isso só Jesus fez. Sofrer pelo Evangelho não é igual sofrer como Jesus sofreu na cruz. E aqui a gente tem a memória desse sacrifício. O Cordeiro que se entregou por nós. Aquele que morreu por nós. Que deu o seu sangue por nós. Para que a gente fosse discípulo e vivesse para Ele. Essa Santa Ceia, os elementos não se transformam, mas significa que eles não nos alimentam, eles alimentam espiritualmente. Por meio da fé e da ação do Espírito Santo, eles são um verdadeiro alimento espiritual. Por isso, quem participa da ceia são os verdadeiros discípulos. Discípulos que fazem parte de um corpo de Cristo visível, de uma igreja genuinamente cristã, que tem o verdadeiro Evangelho, e que não estão afastados da comunhão com disciplina. Esses são os que participam da mesa de Jesus e se alimentam disso. E eles então entendem o quê? São dignos de maneira nenhuma, são mendigos na mesa do rei. Então agora, ao se aproximar da mesa, nunca pense, mereço isso. Não. Preciso disso. Que Jesus nos dê graça para que a gente receba alimento espiritual, não juízo. Porque se tomar errado, é juízo. Paulo disse aos Coríntios, né? É por isso que há entre vocês não poucos que dormem e que morreram, são fracos e doentes. Gente tomando a Santa Ceia naquela igreja sem poder. E Jesus estava matando e deixando doentes. Não poucos que dormem, não poucos que morreram por causa do juízo. Coisa, então isso aqui é algo sério. Participe com seriedade. Vamos orar para que Deus tire esses elementos do mundo comum e nos alimente agora. Senhor nosso, Pai maravilhoso, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós, ó Deus, cada um de nós de per si não tem direitos e privilégios diante dessa mesa do Senhor. Não. Nós só participamos por causa de Jesus.
porque Ele nos chama a participar. E nós só participamos porque o Espírito Santo nos salvou, nos trouxe para o corpo visível de Jesus e move-nos em atitude de fé, a ver que somos pecadores, mas somos carentes da graça e precisamos nos alimentar nela. Que nesse momento nós não matemos as nossas almas, negligenciando ou tomando de qualquer jeito a ceia do Senhor. Que nós agora nos examinemos e abandonemos o nosso pecado. Que o Senhor nos habilite a tomar graça, Senhor. Que o Senhor nos habilite a tomar de Jesus. Para isso, tire os elementos do uso comum. Traga-os a Deus para o uso espiritual. Que o Senhor nos eleve em fé para tomar de Cristo, nos alimentar do nosso Mestre. E que a tua igreja seja fortalecida por meio desse sacramento. E nos faça mais parecidos com Jesus. Nos faça verdadeiros discípulos de Jesus. E por meio dessa ceia nos dê forças para ser como Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Aqueles que forem participar da ceia, quando os irmãos forem aproximando, fiquem de pé. Mas na noite que nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão e disse que este era o corpo dele, partido por nós, e que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Fazer isso em memória de mim. Queridos, por semelhante modo, depois de haver ceado, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, talvez todas as vezes me reunidos em memória de mim. E ele disse nos Evangelhos: bebei dele todos. Então aqueles que tomaram do pão devem também tomar do cálice do Senhor.
cálice da nova graça de Deus. Fazer isso todos os dias, em memória de Deus. Havendo ceado, meus irmãos, vamos nos colocar todos de pé, nós orarmos agora, encerrando o tempo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pela Santa Ceia, que são meios de graça para a nossa alimentação espiritual. E eu peço a Deus perdão pelo pecado de todos nós. Nós temos falhado muitas vezes em negar a nós mesmos, em tomar a nossa cruz e em seguir o Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer isso pelo poder do Espírito Santo, para que, ó Deus, sejamos e vivamos como verdadeiros discípulos. Não permita que nossa cegueira espiritual, o abafamento desse mundo com as suas falsas ideologias, nos ceguem e nos façam, ó Deus, pensar que somos crentes sem obedecer a Jesus. Que o Teu Espírito nos guia a toda a verdade, para entender que o verdadeiro discípulo ouve as palavras de Jesus e segue Jesus. Que o verdadeiro discípulo ama Jesus, tendo os mandamentos de Jesus e guardando os mandamentos de Jesus. Ó Deus, tira o engodo do nosso coração. Desperta a nossa alma para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Desperta a nossa alma para invocarmos o nome do Senhor e servir o Senhor enquanto há tempo, ó Deus. E nos faça entender que isso é algo urgente. Nenhum de nós aqui pode saber se estará vivo amanhã. Ou seja, podemos ser loucos que o Senhor está dizendo, e agora que pedir a tua alma? Que o Senhor nos desperte para isso, nos faça abandonar o nosso eu, nosso egoísmo, nosso egocentrismo, o nosso pecado, os nossos prazeres longe de Jesus. Que o Senhor possa nos dar prazer no teu filho, prazer nas tuas coisas, uma vida que vai atrás de Jesus, que toma a cruz, que morre para si mesmo. E que nós sempre saibamos que ao fazer isso, nós não estamos nos salvando, nós fazemos isso porque fomos salvos por Jesus. E eu te imploro, Deus, que as igrejas voltem ao discipulado verdadeiro, que Satanás pare de enganar, ó Deus, essas igrejas com a sua falsa mensagem, que enche o homem de empáfia, que enche o homem do seu eu, e que coloca o homem no lugar de Deus, no lugar de Jesus, no lugar do Teu Espírito Santo, Pai. Mas que as igrejas voltem para a mensagem em que Jesus é o centro das coisas, e nós orbitamos, gravitamos em torno dele, que nós vivemos para ele, nos dedicamos a ele. Ó Deus, dê graça, e dê graça para que as nossas famílias, a nossa vida, seja como Jesus quer, para que tendo igrejas fortes, possamos ser sal e luz desse mundo, e levar o Evangelho àqueles que não têm, àqueles que não conhecem. E Deus, tira todo o medo, toda a vergonha de nos identificarmos e de falarmos por Jesus. Tira todo o medo e toda a vergonha de viver para Jesus. E nos faça boas árvores que dão bons frutos. Bons homens e mulheres que dão bons frutos. Que tem um tesouro no céu, que é Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Que a graça do nosso tesouro, o Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, o decretador e aquele que nos elege, e a comunhão do Espírito, que aplica a graça e nos faz seguir a Jesus, sejam com os discípulos, hoje e para sempre. Amém.